Saudações a todos nesse glorioso momento, dentro da atemporalidade. Gostaria muito de trazer algumas explicações e também reflexões a respeito dos processos alquímicos, os processos de transformação, de mudança, mutação, metamorfose, que vocês estão experimentando, observando, vivenciando, desde o interior até o externo lá fora. Eu gosto muito de brincar com as frequências, com as energias. Depois que você as conhece muito bem, você começa a perceber que elas são muito fluidas e não são resistentes. E elas fazem o que de fato nós coordenamos. Eu sempre gosto de falar com todos de uma forma mais simples, porque é necessário que vocês compreendam o que vem a acontecer neste momento que vocês estão experimentando. Dentro de uma frequência gigantesca que permeia tudo e a todos. Não há como negar que muitas coisas intempestuosas vêm acontecendo e muitas mais virão. É um momento realmente especial. Um momento dentro da eternidade que se faz bem único. E vocês estão tendo algumas dificuldades para interpretar certas mensagens. E como eu trabalho nessa zona alquímica, podemos dizer assim, eu preciso fazer com que vocês enxerguem algumas coisas. Vocês percebam algumas coisas através de um olhar um pouco diferente, excêntrico, novo às vezes. Eu sei que muitos de vocês já têm esse olhar. Só precisa dar uma limpada, sabe, na visão. As lentes que vocês estão usando, elas estão um pouco empoeiradas. E eu preciso trazer um pequeno centro, bem pequenino, para que vocês retirem essa poeira que estava ali há tanto tempo. E você tem se acostumado a interpretar certas coisas daquela mesma maneira. Porque é através daquela cortina de fumaça que você enxergava as coisas. Não havia como ser de outro jeito. E aos poucos a luz da consciência está se fazendo, não é mesmo? Devagarinho, de forma bem sutil, como ela prometeu que seria. Lembram-se disso? Lembram-se, né? Eu sei que lembram. Eu me lembro muito bem do momento que eu estive experimentando a vida como vocês estão agora. Não da mesma maneira, porque, como eu disse, é um momento único, bem especial. Mas já vivi de uma forma muito próxima, semelhante. E posso dizer que a confusão, ela se instala e ela vai levando você a mais confusão e a mais caos e mais conflito. Semelhante atrai semelhante, não é assim?
Então, não é no meio dessa confusão, do caos, quando a energia está deveras ostensiva demais, quando você sente que a coisa saiu muito do seu domínio, você vai sentindo que não é o momento de conseguir encontrar clareza. Talvez você não sinta isso ainda, mas é necessário que você se permita observar essa fala bem de longe, trazer um certo espaço entre você e todo esse caos, a confusão. Muitas vezes se manifesta bem materialmente, fisicamente, mas na grande maioria das vezes a maior confusão está aqui. E não está aí. É bem desafiador para vocês compreenderem. Afinal de contas, não é físico. Quando falamos desse fenômeno mental, dos pensamentos, das ideias, suposições, crenças, paradigmas, dogmas, doutrinas, preconceitos, tudo que pode pairar e vagar aí, realmente não é tangível. É muito ainda é intangível, é algo que está realmente flutuando, por assim dizer. E é deveras perturbador demais conviver com tantas formas de pensamento que nem suas não são. Vamos ser realistas aqui. Já a própria ciência moderna, os tempos atuais de vocês, já está trazendo essa realidade. Devagar, claro, pouco a pouco, mas para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, já se faz muito nítido, muito claro. Porque no início são apenas fiozinhos que vão sendo puxados até que tudo se entrelace e traga a forma final. E mesmo a forma final está sempre em transformação. Não existe um final. É forma de dizer, me perdoem. Eu sinto que esse é o momento para que a gente foque no ponto da minha mensagem. Para que a gente não se perca nessa mente que divaga. Existe um processo dentro da alquimia. Existe um processo importante, uma etapa importante, melhor dizendo, que precisa acontecer antes que a transformação venha a ocorrer de fato. Compreende? E isso significa que se você não atravessar essa ponte, podemos dizer assim, se você não passar desse ponto, você fica travado, estagnado, aí a energia se acumula, se adensa, e ela se transforma dentro de você, muitas vezes, em estresse, ansiedade, depressão. Você reprime, sabe? Suprime esse fator energético. Ou então, perde-se completamente o domínio sobre a energia. Não é controle. Calma, é domínio. Tem diferença. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês a respeito disso. Então, quando ela sai deste domínio, porque você, de fato, começou reprimindo a energia,
Começou não prestando atenção na sua manifestação, não olhando para ela, não conversando com ela, sabe? Não se comunicando, não se permitindo, não se abrindo. Eu vou dar um pequeno exemplo, porque eu sei que é desafiador. A mente é limitada demais. Então vamos lá. Se você, em um momento, percebe-se, de repente, do nada, o seu corpo, o seu campo, você tem um campo ao seu redor, ao redor do seu corpo. E ele tem ligações energéticas que fluem o tempo inteiro. E o seu corpo é o que vai refletir esse campo que você tem ao seu redor. Ele é o que vai mostrar aqui, na sua fisicalidade, o que está acontecendo. Ou, melhor dizendo, o que já aconteceu. Então, você começa a sentir, de repente, do nada, sem motivo aparente, você começa a sentir uma dor no peito, um aperto, sabe, no seu coração, bem um nó na garganta, e sobe aquela vontade de chorar, de expressar uma emoção, de colocar para fora alguma coisa que você mentalmente não tem acesso. É a energia se manifestando no seu corpo físico, de forma química mesmo. É como o seu corpo consegue manifestar a química, é um processo alquímico, obviamente, gigantesco. E vocês estão o tempo inteiro passando por isso, por esses processos. Porém, quando você fica muito nessa mente turbulenta, caótica, confusa e buscando, muitas vezes, pensamentos, uma lógica, motivos, interpretações racionais, você acaba não conseguindo acessar o que está acontecendo. A alquimia, a transformação na sua vida real. Você não consegue acessar o seu campo de energia. Porque a sua mente, ela tem uma visão muito distante, vamos colocar assim, desse campo de energia. Ela tem um farol um pouco baixo, sabe? Ela não consegue alcançar. E, é claro, o seu corpo acaba transmitindo com maior veracidade. Afinal de contas, só você está aí dentro dele. Sua mente já se comporta de outra maneira. Sua mente é um fenômeno externo. Então ela não consegue compreender muitas vezes o que se passa aqui, está sempre preocupada lá fora. O que está acontecendo lá fora? Sempre se entretendo com o que está ocorrendo no externo. Não que você esteja refém de viver a vida somente no seu corpo, no seu campo. Você tem uma mente que te transporta, que te leva a observar muita coisa lá. E ela é importante, sim, para o seu processo. Mas ela tem que saber que precisa dar espaço para este outro movimento que acontece também. E o que está acontecendo na atualidade é que a grande maioria está presa somente nesse processo externo, muito mental, muito para fora de si mesmo. Então está sendo necessário um retorno, uma volta, compreende? E esse retorno é para que consiga perceber esse campo que ficou esquecido. E sabe o que aconteceu nesse campo que ficou esquecido? Ele muitas vezes veio a se movimentar, veio a querer vir à tona como uma emoção, um sentimento. E
Era o momento de você liberar essa energia para que ela não ficasse parada, estagnada e se tornasse muitas vezes em casos muito extremos, tumores, doenças bem perniciosas e trazendo muitas vezes rigidez, calcificando regiões, enfim, existem inúmeras formas dessa manifestação demonstrar para você que, poxa vida, você se distanciou de si mesmo. Você esqueceu de si mesmo. E esse é o esquecimento que é perigoso. Esse é o de fato muito perigoso. Porque vai chegar um momento da sua jornada, em alguma das tantas vidas que você tem, e a sua consciência vai descer, vai desabrochar. E aí muita coisa vem à tona. Tem muita cura, tem muito processo. E esse momento de transição planetária é muito específico agora, no qual vocês estão passando, abre um vórtice, abre um portal para que aconteçam esses movimentos. E tem muita gente que está passando por isso e não está entendendo o que está acontecendo. E muitos que ainda vão passar por isso. Já passaram e não se permitiram, travaram o processo, então talvez esse meu pequeno sopro traga um pouco de clareza para que alguém, uma pessoa que seja, se permita aqui através dessa minha mensagem. Humilde, mas porém profunda mensagem. Se você está agora passando por processos turbulentos, e assim como você está vendo lá fora com essa relíquia fenomenal chamada mente, que você tem acesso, essa tela que você consegue ir lá e sintonizar vários canais e olhar para o mundo afora, o que está acontecendo. Você consegue perceber o turbilhão, não é? A intensidade, as emoções, os sentimentos, o caos, a confusão, discussão, briga, guerras. Os conflitos tão intensos que somente estão sendo externados por falta de retornar ao interno, cada um. Esse que é o X da questão. Cada um tem que fazer o seu trabalho individual, mas a mente limitada faz com que vocês tentem externar para fora e procurar lá fora os inimigos e procurar lá fora o que deve ser resolvido. E enquanto não se fizer esse movimento alquímico interno, não vai acontecer transformação externa. Você vai continuar repetindo mesmos padrões. E é o que você vê acontecendo, correto? Vê se nós vemos, todos nós, no plano sutil, enxergamos o que está acontecendo. E já era previsto. Porque é um momento muito importante que vocês não estão se permitindo a acessar. O momento presente é o momento dessa etapa que eu vos falei e que eu vou explicar agora. A etapa antes da transformação acontecer. O que primeiro acontece é um expurgo. A consciência começa a se fazer no corpo, no campo, e assim, individualmente e coletivamente. Prestem atenção. Corpo de Gaia, planeta Terra, tudo que eu estou falando aqui é para o indivíduo e para o planeta como um todo.
sai do micro para o macro, isso se estende, isso se reflete no externo lá fora, ok? Então, se você prestar atenção, dentro de você tem um processo acontecendo, já está acontecendo há éons, a fio, eu digo para você, é incontável, incontável, né? E você precisa compreender que vai vir tudo à tona, tudo que a sua alma, esse fractal, experimentou por diversas vidas e que foi reprimindo, foi passando pano, como dizem, foi colocando para debaixo do tapete, foi fingindo aceitação. E aqui eu chego a um dos pontos. Eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto é a má interpretação do que vem a ser a aceitação. Muitas pessoas estão interpretando erroneamente o que vem a ser aceitar a vida, o processo, ter essa aceitação. O que significa isso, afinal? Não é mesmo? Falar é fácil. O que essa palavra simboliza? Meu Deus, eu não consigo compreender ou estou interpretando errado. E realmente, está faltando uma luz nesse ponto, né? Então, quando a gente fala de aceitação nas mensagens, e a luz está surgindo, vocês percebem, as coisas estão ficando mais claras. Antes ficava tudo muito subentendido, tudo muito às escuras, muito misterioso. Ainda bem que o nosso aspecto luminoso está, de uma vez por todas, tendo coragem, né, para olhar para esse feminino tão sedutor e tão misterioso. Estamos conseguindo agora adentrar regiões que antes estavam bem obscuras. Então, quando falamos de aceitação, em primeiríssimo lugar, é aceitar a si mesmo. Aceitar os seus sentimentos, suas emoções. Aceitar suas reações. Esse é o primeiro movimento para transformar. Se você se depara, vamos ao exemplo. Se você se depara com um animalzinho de rua, que é uma parte sua externada lá fora, preste atenção. Essa é a linguagem do inconsciente. Uhum. Quando você se depara com um animalzinho de vida que passou pela sua vida, atravessou o seu caminho, percebe? Ele simplesmente apareceu para você, não é? Você estava lá na sua caminhada e esse animal surge. E você percebe que ele está aos trapos, devastado, desgastado. E surge uma compaixão em seu coração. E aí, qual é o primeiro movimento antes de transformar esse animal que está... Oh, meu Deus, ele está em frangalhos. E você olha para ele e você aceita ele. Como ele é, como ele está. Está faltando isso. Mas está faltando tanto isso. Não tem como você aceitar a vida, aceitar seu irmão, aceitar o que quer que seja lá fora, se antes você não está aceitando seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, as suas próprias percepções, os seus gostos e desgostos. Você está vivendo uma vida dual. Não adianta tentar fugir disso. Não adianta tentar entrar em um paradigma, mais um paradigma que foi instalado aqui, totalmente pernicioso, de que você deve se forçar e fingir uma frequência positiva. Você não consegue barganhar com o todo, com a fonte, com o Pai maior. Não há menor indício.
menor margem, sabe? É isso, margem. Para isso. Não há. Nem tentem. Só vão gastar energia. E certos modismos dentro do movimento espiritual que vem acontecendo, proposital, necessário para o momento atual, mas não podemos negar que vem aí muitas, não é? Muitas ilusões, muitas mentiras também. A mente egóica se utiliza desse campo também para distorcer as verdades. E é aí que mora o perigo, quando a verdade está oculta, sabe? Ela está lá, mas tem algo que está mascarando ela, que está impedindo você de ver completamente essa verdade. E aí vem uma interpretação distorcida e faz com que você acredite que está se conectando com a verdade, com a luz, mas, no fim das contas, é mais sombra se fazer. E tá tudo bem, não se preocupe com isso. São etapas, ok? Não há motivos para você se desesperar, se culpar. A mensagem aqui está trazendo completamente o oposto disso. Já deu para perceber, não é mesmo? Quero me fazer bem claro o máximo possível. Por isso eu tive que soltar bastante o campo aqui e o corpo dessa canalizadora. Porque é necessário que se transmita a muitos níveis essa mensagem, para que chegue mesmo nos recônditos, sabe? Da alma, que está lá, trancafiada, petrificada, que ficou estagnada a energia. A gente precisa sacudir, né? E trazer de baixo, de tanta poeira, trazer o que está ali, o que ficou lá, escondido, enterrado. Então, aceitação não é você fingir que está tudo bem, não é fingir positividade tóxica. Não é você fingir um sentimento que você não está sentindo. Isso é contraproducente para o processo de Gaia, para o seu processo individual e planetário, porque eles se coincidem. Eles não estão separados. Separação é uma ilusão, você está vivendo uma ilusão no Maia. Compreenda essas verdades. Viva essa verdade, como se você realmente tivesse essa consciência, porque aos poucos ela vai cada vez mais se expandindo. No primeiro momento, o processo alquímico de transformação. No primeiro momento, o que acontece é uma catarse. E você tem que aceitar sua catarse. E pode demorar muito, muito tempo, porque o que vocês entendem aqui como tempo é espaço. Vocês também levaram essa pequena lavagem cerebral, de dizer assim, foram lobotomizados a mente de vocês. Então entendam que vocês não são suas mentes. Ela está lobotomizada, ela está cheia de códigos limitantes, de paradigmas, de preconceitos, de ideais religiosos. Tá cheia, assim, ela é cheia de vírus. Imagine que é isso, ok? E você não é somente, ela é um instrumento, apenas isso. Você observa que ela está contaminada, porque ela está sempre nesse movimento externo para fora. E tudo que você olha lá fora não está contaminado, não dá para negar essa realidade. Porque você compreende que há uma diferença entre você e o que há lá fora. Esse é o mundo da dualidade. Mas você compreende também que muita coisa lá está espelhando questões internas suas. Mas não, você não tem esse ego tão grande a dizer que tudo lá fora espelha você. Você é um aqui entre muitos, não é mesmo? Você consegue analisar, filtrar e pegar
aquilo que lhe cabe, a sua parte, sua responsabilidade aqui. O que você tem para olhar, o que você precisa lidar, o que vem para você naturalmente, o que a vida te traz para você. Toma, olha, enxerga, presta atenção. Se não veio assim, dificilmente é algo que está refletindo de você. Então, eu acho que essa mensagem já está bem rica, não é mesmo? Para quem tem ouvidos de ouvir, está bem rica. E continuando, porque eu quero chegar no segundo ponto. Eu quero chegar lá. O segundo ponto precisa muito, para que eu chegue nesse segundo ponto, eu preciso que vocês entendam completamente o processo de aceitação. Então, dentro do exemplo que eu dei, que você começa a sentir e você tem que estar no seu corpo, tem que aterrissar a sua consciência aqui, estar presente, estar consciente do que acontece no seu campo de energia, no seu corpo. Quando você faz esse movimento de se conscientizar das reações do seu corpo, do que você está sentindo nele, pouco a pouco você vai ampliando a sua consciência e vai adentrando em um campo energético. Esse é o caminho. Não tem atalho. Não tem jeito. Então, você pode ter conquistado isso em outras vidas. É sim uma verdade. E chegado aqui, simplesmente, uf, já é seu, já é você, já é quem você é. A coisa simplesmente afora você não consegue nem explicar como você acessa campo, como que você faz esses movimentos sutil. É o caso do canal que estou utilizando agora. Então, é importante que vocês compreendam primeiro que há um movimento de aceitar. E aceitar o processo catártico, aí eu chego no segundo ponto. Quando você aceita, você consegue compreender que você é um espírito eterno, ok? E esse espírito eterno passou, se fractalizou e vem vivenciando jornadas e mais jornadas. E vem, muitas vezes é impossível que você tenha sido completamente honesto em todas as suas jornadas. E isso faz parte. Não quero que vocês se rejeitem por causa disso. Nem pelo contrário, o processo aqui é de autoaceitação. Então, aceitar seus sentimentos vai requerer de você tempo, espaço. Pode demorar. Pode ser necessário que muitas demandas se coloquem em segundo plano. Para você olhar primeiro para você e você colocar luz para fora. Que você, sabe, ficou aí reprimindo por tanto tempo. E é isso que está acontecendo de uma maneira, eu diria, forçada na humanidade, porque muitos não estão conseguindo mais. É como se o limite tivesse chegado, sabe? E a coisa está vindo de uma forma bem descontrolada. Porque vocês todos, que todo mundo tem a sua parcela, não é mesmo? De responsabilidade aqui. Então, todos vocês, no devido momento em que eram para estar presentes em seus corpos, observando a energia se movimentando e vindo à tona para ser expurgada, porque ela estava sendo transformada, ela está passando por um processo de purificação. E você não se permite isso, o que acontece? Fica estagnado. E vai-se, aquele reservatório vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que chega um momento que não tem mais jeito. Seu corpo para, um acidente acontece, vem a doença, e você é forçado a olhar para aquilo.
E o ser humano, ele tem esse vício de deixa para depois, deixa para depois, e não vive o presente, não tem como viver o agora desse jeito. E você não consegue acessar os seus sentimentos no momento que ele vem, e vai se acumulando. Só que é importante que vocês compreendam que você só tem preparação para lidar completamente com o que vem no agora. Depois, você dificilmente vai conseguir dar conta. Com equilíbrio, não vai conseguir. Por isso é importante que você preste atenção ao seu momento e veja quais são as energias, o que você está sentindo, aceite. Não entre nessa crença limitante de que você tem que manter sua positividade, que não é verdadeira, que não é honesta, que não é realmente autêntica, falsa, ilusória, porque colocaram medo em você de que se você não estivesse com essa positividade o tempo inteiro, você pagaria o preço, você não estaria dentro da nova terra, você iria para um lugar horrível. Essas são técnicas de medo religiosas que vêm se infiltrando na espiritualidade. A falsa luz, como nós retratamos muitas vezes. Preste muita atenção a esses discursos. Não há motivos para você entrar em uma discussão, seria irrelevante. Mas faça o seu filtro e comece a observar, aceitar-se, você como você está. Não é o que está escrito, venha a mim como estás. Você tem essa capacidade. Você pode manifestar a energia crística a partir de você. Ele deixou bem claro isso. É uma frequência, não é um homem. Não se trata de um homem. Se trata de uma frequência eterna que está aí disponível e você pode se utilizar dela para lidar com todas essas questões que estão acontecendo agora na transição planetária. Você aceitando esse processo completamente ou não, ele está acontecendo. Então, por isso que a gente fala de aceitação, não no sentido de você aceitar as coisas que jogam para você, para que você se torne simplesmente algum reservatório de imundícia alheia, porque você não está aqui para isso. Você está aqui para filtrar, refinar, lapidar, transformar, purificar, não para continuar simplesmente aceitando nesse ponto de vista. Não é isso que nós estamos trazendo nas mensagens. Vocês estão aqui para aceitar a si mesmos e prestar atenção em seus sentimentos e nas energias. Porque se você não se der essa permissão de aceitação, aceitar-se, como que você vai usar sua intuição, que foi lhe dada um presente divino e sagrado? Você não tem como usar a sua intuição porque você não se aceita, você não se escuta, porque se a sua intuição disser negativo, mal, não quero, não é para mim, não gosto, surgir uma reação no seu corpo de não, em que ele diz de forma não verbal um não, ele se fecha, ele rejeita, e você simplesmente cai em uma ilusão, uma crença de que tem que aceitar tudo, de que tem que ser positivo. Você simplesmente deixa de usar o seu dom magnífico que está ali. Sua centelha está te avisando, não vai por aí. Não é esse o seu caminho. É sobre você em primeiro lugar. É o processo de individuação agora mais do que nunca.
Então, se você se esquecer de si, você esquece de todos ao seu redor. Porque você só consegue iluminar a vida do outro enquanto a sua chama estiver acesa. Não há como você fazer nada pelo outro de forma falsa, fingida, ilusória, mentirosa. Vocês dois estarão indo em direção a um abismo de dor e sofrimento sem motivo nenhum, para tentar se encaixar em termos contratuais da matrix de controle. Presteis atenção porque ela opera de inúmeras maneiras, por inúmeros canais. Não se engane, não se enganem jamais. Então usem da ferramenta mais adequada para tomar suas decisões na vida e para passar por essa transformação necessária, que é o seu corpo. Nesse momento atual, não tem ferramenta mais segura para isso. Seu corpo que vai transmitir, vai refletir o seu campo de energia, o seu, porque você vive o seu planejamento de alma, que é individual. E por ser individual, significa que você está cooperando sim com o planeta Terra. Porque enquanto você não se individualiza, você continua como um inconsciente coletivo, preso na matrix de controle, vivendo uma vida desonesta, que não é autêntica, que não é sua. E você vai ter que repetir até que você viva, de uma vez por todas, a vida que lhe foi oferecida. Mas você, muitas vezes, não aceitou. Então, essa é a aceitação que nós passamos em nossas mensagens através deste canal. E isso fique muito claro, por meio de inúmeras entidades, roupagens, frequências, energias. No segundo ponto, eu quero que vocês compreendam que planetariamente, e muito provavelmente individualmente também, você estará passando, vocês todos estão passando por um processo catártico, por um processo de limpeza de expurgo planetário. E vocês já devem ter ouvido falar isso. Só que vocês compreendem isso apenas superficialmente ainda. E está na hora de comer o bom arroz e feijão, a comida sólida agora. Então vamos despertar, vamos acordar para a realidade e compreender que esse expurgo vem de dentro de você e que você vai ter que lidar com ele individualmente. Não tem fuga. Não adianta querer apontar o dedo para o irmão lá fora no externo e dizer que lá morreu, desencarnou, foi expurgado para outro planeta. Que visão mais limitada. Você está aqui, viajando na sua mente. Processo puramente mental. E sendo completamente condicionado por vozes externas. Não está confiando no seu veículo. Não está confiando no seu processo, no seu campo de energia. Seu processo íntimo. Sua reforma íntima. Ela é necessária agora mais do que nunca. Então, preste atenção porque muitas dores vêm à tona agora. Muitas mágoas, tristezas, raiva, decepção, ódio, todas aquelas emoções, sentimentos que você lá no passado ficou reprimindo. Não aceitou aquela sua parte, o animalzinho que veio maltratado, maltrapilho para você. Você deu de dedo e disse, não posso sentir isso. Não, essa emoção aqui, não, aqui não. E você descartou uma parte do todo e deixou lá na escuridão. E claro que as regiões abissais, infernais, umbralinas, não importa as nomenclaturas, vão continuar desse jeito porque você não está se permitindo ser canal para transformar. Você está vivo para isso. Você está fazendo inúmeros trabalhos e nem percebe. Porque você está sempre conectado demais somente com essa mente limitante, egóica, arrogante,
que acha que esses movimentos emocionais sutis de conexão com essas energias, esses sentimentos, não importa, não são relevantes. Foi toda essa lavagem, a lobotomia que foi feita na mente de vocês. E vocês precisam se desidentificar dessa mente, porque ela não controla vocês. E você começa, nesse momento, a se conscientizar de tudo isso. E deixar vir à tona para ajudar aquelas almas que estão cativas nas regiões umbralinas, a ajudar a si mesmo no seu próprio processo individual e ao ambiente coletivo que precisa, e você percebe isso, precisa que você seja o alquimista da sua vida aqui e agora, não mais postergando adiante, não há mais tempo, espaço. É muito pouco espaço. Você tem que abrir mais espaço dentro de você. A casa está cheia. Desentulha, desapega, é sobre isso. Sempre trouxemos sobre a importância do desapego também. Então, desapegar é isso. Não é simplesmente jogar coisas materiais fora, excluir pessoas da sua vida. É desentulhar as emoções e sentimentos não experimentados, que você não se permitiu por julgamento, condenação. Porque quando você diz que uma emoção não pode ser sentida, não é bem-vinda, é maligna, você está julgando e condenando. Então preste atenção, se permita o processo de alquimia, de transformação. Essa é a etapa que eu estava me referindo. Se você não passa pela limpeza, pela purificação, pelo descarte, por colocar tudo isso fora, passar pelo seu sistema e regurgitar, vomitar e aceitar aquilo, aquela escuridão como ela é, não há transformação. Vocês estão tentando pular uma etapa. Não vai acontecer. Você vai continuar carregando peso, peso, peso. E vai chegar na porta estreita, não vai passar. É sobre isso. E cada vez mais nós vamos deixar as mensagens bem claras daqui para frente. Porque não há mais tempo mesmo. É a hora de vocês fazerem esses movimentos que vão exigir de vocês abertura de espaço-tempo. É por isso que não há mais tempo. É por isso que nos referimos dessa maneira, dizendo que não há mais tempo, porque não há mais. Vocês estão entulhados. Vocês têm que abrir esse espaço-tempo. Vocês podem abrir esse espaço-tempo e ter todo o espaço e todo o tempo pela eternidade. Basta desapegar, desvencilhar-se, desamarrar. Está com vocês. Está todo o poder está com vocês. Vocês podem fazer isso e é um movimento muito simples, muito sutil. Não há motivos para vocês simplesmente reprimirem e deixar as coisas estourarem lá fora, mais e mais. Vocês que estão conscientes têm responsabilidade sobre isso. Quem não está consciente não tem responsabilidade. E aqueles que acham isso ruim não estão conscientes ainda, não compreenderam as verdades maiores. Eu vos deixo com essa mensagem e vos deixo também com os mais sinceros votos do meu coração e de muitos aqui dessa igreja, para que vocês consigam serem fortes e corajosos, para realmente transmutar, trazer o processo de purificação juntamente com Gaia. Vocês fazem parte disso. Então, aceitem-se e permitam-se a essa etapa.